Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso podcast Café e Saúde. A gente tem o apoio do Estúdio Dom, Fisioterapia e Pilates. Lugar muito bacana para você se exercitar, colocar sua saúde em dia. Antes de começar, curta, comenta e compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e para poder divulgar bastante informação bacana sobre saúde, bem-estar e carreira. Meu convidado de hoje foi meu colega na faculdade, o enfermeiro Eberson. Ele vai contar um pouquinho sobre... Hoje nosso papo é um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco de superação. Quando eu idealizei o canal, eu pensava em englobar todas as áreas possíveis. E uma das áreas que a gente tem que nunca esquecer e incluir, quando a gente fala inclusive de inclusão, são os PCDs, né? Que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência e estão na sociedade e estão aí. E aqui eles vão ficar. Então o Eberson vai contar um pouquinho pra gente sobre ele, a formação dele e sobre um pouquinho de história de vida, superação e todas essas coisas. Tudo bem, Eberson? Olá, Eduardo, tudo bem? Você? Tudo bem, então conta um pouquinho pra nós quem é o Eberson, como o Eberson chegou aonde chegou, essas coisas pra gente conhecer um pouquinho você. Então vamos lá. Meu nome é Eberson, né? Moro em Votorantim, né? E eu fui descobrindo a enfermagem ao longo do tempo, onde eu trabalho no hospital hoje já vai fazer o quê? 19 anos que eu trabalho no hospital lá, mais conhecido como Hospital Pirapitinguí de Itu, né? E trabalhava num setor de limpeza, né? Onde eu fiquei 10 anos, né? Lá no setor. Tentei o técnico, não tinha passado no vestibulinho do técnico. Aí foi onde procurei a faculdade em Anguera, né? Por onde me receberam muito bem os professores, inclusive a nossa coordenadora Janaína, né? Também foi super atenciosa comigo. Enfim, todos eles, né? Sem exceção nenhuma. Aí você tem uma deficiência visual, né? Sim, eu tenho deficiência visual, onde eu enxergo 5% na direita e 10% na esquerda, onde é a toxoplasmose congênita, né? Enfim, nasci já com a deficiência, né? Então você nasceu já com a acuidade visual menor. Sim. Né? Aí... Oi, perdão. Aí conta um pouquinho pra gente como que foi então essa infância, a parte pra estudar, pra chegar na vida adulta com com essa dificuldade, né? Que primeiramente é uma dificuldade, mas depois Sim, você claro. Conseguiu passar por cima disso, né? Sim. Quando eu era criança, isso em Sorocaba, né? Não sou sorocabano, mas fui criado em Sorocaba, onde eu estudava numa escola chamada Otávio Novaes de Carvalho, mais conhecido como SEONC, né? E lá onde eu tive as minhas dificuldades, né? Para enxergar na lousa e tal. E aí os professores, com o passar do tempo, foram percebendo. Chegou e conversou com a minha mãe e falou: olha, seu filho tem uma deficiência, onde nem minha mãe não percebeu a deficiência, né? Então você não sabia, sua mãe não sabia. Foi depois que você chegou na tropeçar. escola. Não sabia de nada. E os professores chegaram a conversar: o seu filho não consegue acompanhar na sala de aula, ele já reprovou por 3 vezes na primeira série. Não conte muito que ele não vá pra frente, né? Que era a visão daquela época, né? Pode ser que ele não possa progredir muito, né? Não acredito muito nisso, mas vamos encaminhar ele para uma outra escola, né? Que é o Arquimínio, onde eu estudei por um bom tempo, né? Lá onde eu fui estudando e classe própria para que são cegos, e fui estudar. E os de baixa visão, que era no meu caso, né? Mas daí como que daí você chegou a descobrir que foi toxoplasmose congênita? Porque na verdade você nasceu, aí a sua mãe não sabia que você não enxergava bem. Dos exames que eu acompanho até hoje no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, que é o BOS, né? Mas foi depois que você já tinha uma certa idade. Sim, uma certa idade. Aí ela foi colocada nessa escola, como eu falei, né? E eu fui estudando, fui buscando. Com o passar do tempo eu resolvi fazer supletivo. Falei, eu já estou um pouco atrasado, então vou fazer supletivo. Fui estudando, fui buscando. Meu sonho era fazer alguma faculdade, mas não sabia
não sabia se era enfermagem, o que era, não pensava nem em enfermagem naquela época, né? Fiz o curso no Politécnico também, no qual, no mesmo tempo, prestei o concurso no hospital onde eu trabalho hoje, né? Vai fazer 19 anos que eu trabalho nesse hospital, com muita gratidão, né? E passei, como eu falei pra você, Curso não. Tinha plano lá no... Não. Aí foi terceirizado o setor de limpeza. Aí foi no qual conversei com o diretor, né, do hospital. Eu falei, olha, não desmerecer na lavanderia, um outro setor, mas eu quero algo mais. E na época eu já estava fazendo a faculdade, né? Quando eu fui pro setor administrativo. Já tinha começado a faculdade e tal. Aí eu falei pra ele, ó, Dr. Celso, que é um cara super sábio, inteligente e dá muita atenção pra gente, né? Inclusive pros PCDs, né? Aí, olha, doutor, eu quero ir pro administrativo, quero aprender algo mais, estou fazendo faculdade e tal. Nossa, você tá fazendo faculdade? Do quê? Falei, enfermagem. Isso mesmo, continuei estudando, mas como você faz no computador, né? Era uma curiosidade de todos, né? E, olha, tem um Ctrl+, tem um Ctrl-. Se você quiser aumentar, que é no meu caso, né? Ctrl+, vou e aumento o tamanho dos ícones, das letras, enfim. Tudo se tem uma adaptação pro deficiente visual, né? Aí como que você escolheu enfermagem? Daí por que você escolheu enfermagem? Teve um motivo específico? Sim, foi justamente quando eu estava na limpeza, que era faxineira do hospital, que fiquei por 10 anos, como eu te falei, né? E comecei a ajudar o pessoal da enfermagem, colocando o paciente na cama, ajudando a troca, enfim. Era uma troca, né? Vamos dizer assim. Eu ajudava eles e acabavam me ajudando também, né? Na limpeza também. Aí o pessoal falou assim, por que você não faz enfermagem? Você leva jeito para enfermagem. O seu cuidado de colocar os pacientes para tomar sol, na hora de um cuidado de colocar na cama, na hora de colocar num banho, nem a sua função, você tem dom para isso. Foi daí que onde despertou para estudar enfermagem. Aí veio aquela questão, né? Como vai fazer enfermagem sendo um deficiente visual, né? Foi onde eu falei assim, existe acreditar em nós mesmo, né? E Deus primeiramente, como eu sempre tive uma fé, não importa, enfim, a sua crença religiosa, assim, crer em algo, sempre crer positivamente, né? Pensando que pode ser capaz de chegar lá, né? Daí você foi pra faculdade e no primeiro momento quando você... Eu não lembro porque você estudou na minha sala, né? Uhum. Mas eu não lembro porque eu chegava atrasado no primeiro ano, então assim, tudo era muito atropelado no primeiro ano. Então eu não lembro, e eram 110 alunos, né? Uhum. Como que foi? Você chegou lá, você fez a matrícula, daí você foi até a secretaria pra falar que você tinha uma deficiência. Sim, fui bem. E aí eles te receberam muito bem, Sim, como você sempre com falou, certeza. né? Uhum. Aí se você quiser contar um pouquinho como que foi essa passagem toda na faculdade, o que você teve de dificuldade e quais foram os auxílios que as pessoas te deram nessa fase, né? São 5 anos, né? 5 anos. Então, primeiramente foi assim, aí os professores estranharam um pouco, inclusive até tiveram que se adaptar àquela realidade, né? Não estavam acostumados, falaram, poxa vida, um deficiente visual na sala, como é que é isso, né? Vamos ter que adaptar. Inclusive as provas eram todas ampliadas, né? Na fonte 26. Todas as vezes eu pedia. No começo foi um pouco difícil, até o pessoal se acostumar, né? Aí depois a secretaria foi se acostumando lá. A Janaína também, que é a coordenadora, não sei se ainda é a coordenadora lá da faculdade, né? Do curso, né? Não sei, é a coordenadora do curso. E aí foram se habituando, né? Em aumentar. E fora os colegas também que me ajudavam muito. Olha, não estou enxergando lá na parte da luz. Você pode ver, embaçou um pouco lá. Tá com luz, tá com reflexo. Não, pode ficar sossegado, eu vou digitar para você. E foi bem bacana. O pessoal foi muito bacana. Mesmo com a fonte 26, ainda você tinha que usar uma lupa, tela né? lupa, o binóculo, né? Inclusive até acabei esquecendo de trazer. Uma outra oportunidade eu posso até mostrar, se aqueles que quiserem, tiver curiosidade, né, de conhecer.
Sim, aí você... as provas eram aumentadas e Sim. tudo, mas aí durante o tempo foi passando, você parava pra pensar em algum momento como que ia ser quando você chegasse na parte prática. Isso, inclusive no campo de estágio, né? Mas eu fui adaptando a minha maneira, vou dizendo assim, como sempre foi. Na hora de ver a respiração do paciente, você tem que ver elevar o abdômen do paciente, né? E contando lá o tempo. E aí, o que eu falei? Peraí, vai ser mais dificultoso para mim, então eu vou pôr a mão sem o paciente perceber. Eu vou colocar a mão no abdômen dele e contar a respiração do paciente. Vamos contar. Sentindo o abdômen dele elevar, né? Já que era adaptar a minha maneira. Na hora de aferir uma pressão, foi adaptado a telelupa no óculos, né? Inclusive foi adaptada no óculos para que eu pudesse ver. E eu era sempre sincero com os pacientes. Falei, olha, eu preciso desse aparelho para que eu possa ver. Você me desculpa, mas eu preciso... Não, imagine, de forma alguma. Você pode, normal, você está fazendo o seu papel, você está se empenhando, né? E foi bem bacana. A aceitação dos pacientes, dos professores. Primeiro foi lá no BS. No BS não, perdão, na UPA, Zona Oeste, né? No pronto-socorro de crianças, né? Ah, lá perto da Anguera, primeiro. Isso, perto da Anguera. Inclusive foi a professora... Ai, meu Deus, como que é o nome dela? A Jaqueline. Não, Jaqueline não. É uma que é de... Acho que é de Piedade mesmo. Eu não lembro o nome dela agora. Mas foi bem bacana, essa professora. Muito, muito bacana mesmo. Depois teve... que agora também não lembro agora no momento. Marina. Marina. Foi bem bacana. Foram super atenciosos também. Nossa, todos eles, sem exceção nenhuma. A Marina era lá no Habitat, né? Ou você não chegou aí pro Habitat? Não, eu fui lá, era no regional, onde era pauleira mesmo. Ah, você foi pro regional. Pronto-socorro. Depois fomos pro Leonor, um pouco. Inclusive fizemos alguns cursos por lá, né? Ah, agora eu lembrei o nome da professora do pronto-socorro. A professora Viviane, né? Que deu super atenção, foi super atenciosa. Agora veio à mente. A professora Viviane, super atenciosa. E falava... Como que você vai fazer para comprar essa telupa? Quando você vai comprar para adaptar a sua ideia? Inclusive, queria até fazer uma vaquinha para poder me ajudar. Veja o preço, se for muito caro, vamos te ajudar. Foram bem, bem bacana. Mas quem deu a ideia de adaptar a lupa no óculos? Isso é uma coisa que já existe? Que poderia, né? Quem deu, na verdade, essa ideia foi o meu companheiro, né? O Newton. Inclusive, ele foi aí, adaptou, pegou um óculos, qualquer desses de proteção, né? Ele colocou lá o óculos de proteção, né? Bem bacana. E adaptou a minha maneira, né? Colocou o óculos lá. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Ah, então vocês adaptaram em casa, você não foi com uma coisa que você comprou um óculos adaptado? Deixou bonitinho lá, tudo muito bem bacana. E colocou o óculos e falou assim, vamos fazer para que você possa estudar, né? E seguir adiante e ficar da sua maneira, né? E daí você conseguiu, aí você acha que ajudou bastante? Sim, muito. E quando chegou na parte de administração de medicamentos, você chegou a fazer? Medicamentos eu tinha que aproximar, né? Ou colocar a telelupa ali, aproximar de uma maneira que eu pudesse enxergar as ampolas, né? Então a telelupa me ajudou muito. Foi muito meu auxílio ao tempo todo, né? E você não sentiu nenhum tipo de preconceito nessa fase? Não. Você teve esse Contrário, privilégio? Pelo contrário, foram super atenciosos comigo. Inclusive tinha uma aluna, de todos eles, né? Exceção aqui eu cito o nome de alguns. A Cat, que era em Salto de Pirapora, né? Fazíamos juntos ali a evolução, a anotação. Vamos fazer. Fui aprendendo, fui adaptando a minha maneira. Tinha algumas coisas que era dificultosas para fazer, mas sempre, todos eles sempre junto comigo. Na hora de fazer um eletrocardiograma, era a mesma coisa.
sempre me ajudaram muito, todos eles, sem exceção nenhuma. E essa pessoal que esteve comigo no campo de estágio, eles foram fenomenais para me ajudar, sabe? Não, vamos fazer assim da maneira, vamos fazer no seu tempo. Eu sei que tem coisas que precisa ser rápido, mas não fica afobado, não se acanhe, vamos lá, né? É bom que os pacientes levaram muito numa boa, né? Então Sim. isso que na verdade é o correto, porque as pessoas conseguem se adaptar. Mas quando eu acredito que o choque foi grande no caso dos professores, dos colegas, Sim. porque nos cursos em geral de saúde, né, medicina, enfermagem, fisioterapia, a gente tem uma representatividade bem menor já é menor em qualquer profissão, mas bem menor de PCDs, porque são profissões ágeis, que requer agilidade, requer autonomia para muita coisa. Então, Sim. assim, acaba que as pessoas acabam sendo excluídas. Mas o fato de ser PCD não é uma sentença de que a pessoa não vai conseguir fazer nada. Né? É a cabeça das pessoas que estão mudando, né? Sim. Eu acredito que quando você era mais jovem, você sentia muito mais discriminação do que hoje, que as pessoas têm um pouquinho mais de mudaram, né? mais de mente aberta, né? Mas assim, agora você terminou tudo, né? E você falou pra mim que tá fazendo uma pós-graduação. Pós-graduação. Daí conta pra gente qual que é os seus planos, né, nesse caso. Olha, pretendo depois trabalhar na parte de enfermagem de trabalho, que é muito bacana, né? Não sei aonde, que se reserva o futuro pra mim, né? Como diz, né? O futuro a Deus pertence. E a nossa vontade também, né? De vencer. Não pode só falar simplesmente, tá entregue na mão de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? E tem né, a enfermagem é um leque grande de coisas, né? Então, assim, quando a gente fala, né, nessa situação, as pessoas pensam que vai ter que trabalhar no hospital, como que vai fazer? Mas não é só o hospital que existe para você trabalhar. Tem vários lugares, né? Então, assim, tem a parte administrativa que tem que ser feita, os UBS, a enfermagem do trabalho, que você escolheu, que é uma área importante, uma área que ela é bem administrativa, precisa fazer várias coisas administrativas, né, dentro do processo de enfermagem, né? Dentro de todos os passos do processo de enfermagem. Então isso é muito interessante. E talvez você encoraje pessoas PCDs que acham que não conseguem fazer faculdade, porque a grande maioria acaba sofrendo preconceito, né? Sim. E na verdade não é isso, né? É totalmente oposto, né? O capacitismo, lembrei a palavra que eu queria falar antes. As pessoas são capacitistas, né? Então, isso atrapalha a evolução, se você dá ouvido, né? Da sua evolução pessoal, né? Como pessoa, como profissional. E eu conheci uma médica na Santa Casa que ela tinha ela tinha deficiência auditiva, né? E ela tinha um estetoscópio adaptado. Olha aí, né? Que era adaptado no aparelho auditivo dela. Era cardiologista ainda, que precisa ouvir, né? Então, assim, hoje em dia nada é impossível, né? Outra coisa que eu queria perguntar pra você, dessa fase que você teve na faculdade e tudo mais, e antes um pouco de você ir pra faculdade, quando você chegou, você falou que você teve que fazer supletivo. Então, você parou antes do ensino médio, porque essa escola que você estudava era uma escola para pessoas com os mesmos problemas parecidos com o seu. Uhum. Ou não? Tinha uma classe só para deficientes visuais, né? Lá na Arquimínio. Lá no bairro Vergueiro, em Sorocaba, né? Estudei lá um bom tempo, onde foi acho que na sexta série que eu passei pra noite. Foi daí então que eu decidi lá fazer o supletivo, né? Fiz o supletivo, fui, assim foi, né? Não só por ter parado, então isso travou um pouco no tempo, né? Pela minha idade. E outra questão que eu fiquei pensando, bom, tô com 40 anos.
será que eu devo fazer uma faculdade? São 5 anos. Aí foi na outra questão que eu pensei assim, fazendo ou não fazendo a faculdade, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. É. Né? Daqui 5 anos você tava com 45 e não tinha estudado. Não é? Exatamente. É o que a gente tem que pensar, na verdade. Sim, não serve só pro deficiente. Às vezes a pessoa ela se bloqueia, se limita, ela fica pensando, eu não tenho mais idade pra isso. Não sei, tem muita gente que fala isso, né? No serviço às vezes eu vejo, não, melhor não sei o que, eu não consigo. Se você é uma certa afirmação, né? Se você falar assim, eu não consigo, você não vai conseguir jamais chegar lá onde você quer. Tem que ser, eu costumo dizer que meu nome é persistência e não desistência, né? Exatamente. Não é? E sempre adiante, sempre avante, nunca pensar que não é capaz. E interessante, o curioso foi, depois que eu terminei, logo terminando a faculdade, fui puxando uma cordinha. O pessoal foi fazendo no meu setor, né? Falei, poxa vida, se ele fez, não que eu queira, eu sou mais do que ninguém, né? E sim pra encorajar as outras pessoas. Eu tô lá pra encorajar as outras pessoas. E nós tivemos tantos exemplos, né? Na nossa sala tinha algumas pessoas mais velhas, né? Sim. Tinha a Margarete. A Margarete, maravilhosa. A Ivete também, que já era avó e tudo. Sim. Tinha uma outra que eu esqueci o nome dela, que eram 110 alunos, né? Quando começou o curso. Depois acabou com 60. Depois foram dividir na turma. Mas eram 110. E a pessoa, né, também foram, né? Correr atrás do sonho. Tinham um sonho quando eram jovens, não conseguiram fazer. E depois foram fazer o que tinham vontade. Sim, exatamente. Né? E é o que tem que ser feito, né? Hoje, quando a gente fala de inclusão, porque na sua época não se falava de inclusão. Porque você falou, tinha uma sala, né? Sim. Era uma escola normal com uma sala. Com uma sala para os deficientes. Sala... Naquela época era uma outra visão, né? E hoje já todo mundo já estuda junto. Né? A sua cuidado visual, ela é estacionada ou teve um momento que foi piorando? Estacionou. O único problema agora, no atual momento, está sendo por conta da catarata mesmo, mas isso não é empecilho, né? Aí questão de cirurgia, pronto, já resolve e pronto. Mas aí você passa no BOS, daí eles falaram que dá pra resolver, mas nos dois? Pra resolver, dos dois olhos. Aí pronto, já, como diz o ditado, né? Lavou, tá novo. Não é verdade? Mas aí depois que, nem você contou pra gente que a sua mãe descobriu depois de uma certa idade, né, o problema da toxoplasmose, em nenhum momento durante esse tempo todo que você vai se tratar lá, o boss deu algum tipo de esperança de falar assim pra você, não, a gente consegue melhorar a sua cuidado visual. E no seu caso, por exemplo, o transplante não resolveria? Não, porque é na retina, né? É na retina. Você não quer explicar um pouquinho para as pessoas que não sabem o que é? Toxoplasmose, principalmente a congênita, né? Ou ela pode ser adquirida aí lá aos 15 anos, mais ou menos, também por conta das fezes do gato, né? Para quem não conhece a toxoplasmose, ou pombos, não o próprio gato em si, né? E sim as fezes contaminadas. O bacilo da toxoplasmose, né? Contaminar ali uma carne mal passada. Às vezes a pessoa fala, essa é boa, né? Tem que ter um certo cuidado ali com aquela carne, preparo daquela alimentação, né? Mas na verdade, no meu caso, foi congênito, que foi o caso da minha mãe, né? Que ele estava grávida de mim e passou para ela e passou para mim, né? Na barriga dela mesmo, a toxoplasmose, né? O meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Graças a Deus, nenhum dos dois tem deficiência visual. Tem assim, mas é miopia, uma coisa mais simples. Coisa simples, né? Coisa simples, e não a deficiência. E minha ex-mulher teve contato com bacilo da toxoplasmose também, principalmente com o mais velho, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu no meu caso, como no meu caso também. Porque, na verdade, então, assim,
A sua mãe, no caso, ela teve o contato com a toxoplasmose, mas ela não soube, né? Não. Ela soube Naquela depois. época era mais difícil, né? E para se descobrir algo, uma doença de algo, era muito mais... E ela morava onde quando ela ficou grávida de você? Exatamente. Foi Não em Sorocaba. Em Minas. Morava em Minas. Ela, uma cidade chamada Fronteira, lá em Minas Gerais, né? E, inclusive, quando ela foi para ir pro hospital, quando eu tava sentindo a dor do parto e tal, ela precisou ir para uma cidade vizinha, no estado de São Paulo, né? Poxa vida, agora chegou o momento de ir lá pro hospital, começou as dores, vamos lá, tal, e correu para uma cidade vizinha no estado de São Paulo, uma cidade chamada Nova Granada, onde é a minha cidade natal, né? Daí você nasceu lá. Nasci lá. Então provavelmente ela já estava e não sabia nesse momento, né? E ela nem sabia nem da doença, nem nada, não tinha ideia nenhuma. Era totalmente leiga do assunto, né? Daí quando a professora falou pra ela que você tinha dificuldade de acompanhar, aí você foi Como que você chegou no atendimento? Pra você saber que o problema era esse? Porque eu tinha o costume de ficar muito próximo. Toda a vida foi assim, né? Sentar muito próximo, elas viam que eu tinha dificuldade. Aí eu usei óculos, não adiantou nada. O óculos não adiantava nada pra mim. Aí foi no momento, como eu volto a dizer lá atrás, né, que os professores orientou. Falou, olha, ele não enxerga direito, ele tem deficiência visual, precisa passar ali no hospital. Acho que não sei se era hospital oftalmológico naquela época. E falavam NPS, né? Naquela época, lá na Rua da Penha. Vamos passar no NPS. Porque na verdade não tinha nem o SUS ainda. Não. Porque a gente tá falando de década de o quê? Nos anos 80. 80? Década de 80. Então não tinha o SUS ainda, né? Não. Era tudo muito... Muito difícil. Isso, era tudo muito difícil. Mas mesmo assim, ainda você conseguiu chegar nesse hospital e daí o médico desse lugar... falar, olha, se filho realmente tem uma deficiência visual, ele tem uma dificuldade, ele vai ter que ser encaminhado para uma escola onde possam receber ele e se adaptar com as outras crianças, né? Criança tinha uns 13, 14 anos, onde houve o atraso, né? Então demorou bastante. Parei por um tempo. Demorou bastante. Foi daí onde a minha prima me reeducou de novo, que eu desaprendi. Porque você fica parado, o seu cérebro atrofia, né? Como que ele vai ler de novo? Então vamos ensinar de novo. Minha prima que foi lá e colocou lousa em casa, lá na época, né? Na Vila Cis. Minha prima que morava em São Paulo na época. Eles vinham todo final de semana pra cá, né? E acabou, falando, vamos ensinar. Vamos fazer essa tabuada. Você vai aprender a reler novamente, porque seu cérebro atrofiou e você não sabe. Então vamos aprender. Foi forçando, foi indo e sempre ali, né? No incentivo da família, né? E aí você começou o tratamento, e o tratamento consiste no que exatamente? Você só acompanha? Só acompanhamento. Pra ver Como se não tem o caso, que nem o médico na época, ele até falou, não existe um transplante para retina. A não ser que seja, a medicina está tão avançada, pode ser que um dia aconteça de ter um transplante de retina. Não é o caso da córnea, minha córnea é perfeita, né? Se eu quiser um dia, amanhã ou depois, quando vier a falecer, eu posso doar as córneas que elas são perfeitas, né? E no meu caso é a retina, no fundo do olho, onde atrapalha, teve criou uma cicatriz de mácula lá no fundo dos olhos, né? Lá na retina, nos dois olhos. Entendi. Então não tem cirurgia atualmente, né? Não. E nem remédio que melhore. Não. A única coisa, sempre tá aplicando aí o colírio, né? Pra lubrificar os olhos, pra não ressecar muito, né? O tempo todo é assim. E inclusive meu olho ele fica o tempo todo. É que algumas pessoas percebem, ele fica o tempo todo tremendo assim, né? Mas não existe nenhuma lente? Não. Tipo que nem, por exemplo, ceratocone tem uma lente, né? Sim. Que a ceratocone também é um problema complicado. Uhum. Que às vezes resolve só com planejamento de córnea, às vezes não resolve. Sim. Mas tem uma lente que coloca, inclusive na minha lista de convidados tem um oftalmo, esperando ele só ele responder. Que eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso, sobre visão, essas coisas. Uhum. No ceratocone tem uma
lente que você coloca e melhora. No Sim, seu caso, não tem. Não, no meu caso não. Nenhuma lente... Como eu falei, né? Aqui a telelupa, né? Que hoje eu tenho, ela é bem pequenininha assim. Uma outra hora acabam mostrando. Aqueles que tiverem curiosidade até, né? E, inclusive, até falo nas minhas rodas de conversas, quando tem, todas motivacionais, inclusive, né? Falando, motivando as outras pessoas, eu mostro a telelupa, o binóculo. Eu lembro quando eu comecei lá no Arquimínia, eu começava um binóculo bem simples, assim. Bem simples. Mas você não pode esquecer, onde você vai, você tem que levar. Não, sempre tá comigo, dentro da minha bolsa, né? Porque não é tão caro, assim, mas é o meu auxílio, né? Pra tudo. Eu lembro que você falava uma coisa na faculdade e eu vou perguntar pra você se você conseguiu realizar esse sonho, se sim, ou se você não conseguiu, se ainda você quer. Você falava na faculdade que você queria dirigir. Sim. Né? Sim. Que existia uma remota forma de dar certo. Uhum. Aí você foi atrás, como é que ficou essa parte? Não, inclusive, não deu pra realizar esse sonho. Inclusive eu vou de novo numa autoescola novamente, né? Acho que em Sorocaba tem algumas autoescolas que são adaptadas para o deficiente. A não ser que eu faça o teste, né? Por fim, vieram tantas outras coisas, preocupações que eu acabo até esquecendo do tempo, né? Mas ainda quero voltar de novo, tentar outra vez, até quem sabe um dia conseguir, né? Porque você pode usar essa adaptação que você fez no óculos, talvez resolva. Hoje em dia existe o GPS também. Porque você enxerga, você tem dificuldade de enxergar por causa da acuidade visual, né? Você tem dificuldade de enxergar o que é pequeno. Sim. Né? Se você tiver com uma placa grande, você consegue enxergar. Tudo que é macro. Carro, eu consigo ver normal, os carros nas ruas. Andando, eu consigo ver. Inclusive, até peguei uma moto uma vez do meu primo que já faleceu, né? Meu primo Adriano, ele falou assim: ai, vai de uma vez, antes que eu me arrependa. Aí eu peguei, dei uma volta no bairro, assim. Ele falou: ai, primo do céu, será que eu vou? Não, vai antes que eu me arrependa. Aí dei uma volta no quarteirão. Fui lá no Betânia, né? Ali num lugar bem tranquilo, onde eu pude perceber que eu consigo pilotar a moto, né? Mas o que me atrapalha muito são as letras. Tudo que é micro atrapalha. Tudo que é macro se torna mais fácil. Então o que te atrapalharia no trânsito, na verdade, não era nem o risco de você bater em alguém. O risco é que você não consegue se laxar. Porque daí você não vai enxergar a placa e não vai saber entrar onde precisa. Seria isso, mas... Se você pegar o carro, você consegue enxergar os carros que estão na sua frente, os que estão atrás, do lado, né? Tudo que é, como eu falei, né? Tudo que é macro, normal. Tudo que é micro, se torna mais difícil. Então, quem sabe com alguma adaptação, sei lá. Ou como um dia o Uber pegou e falou assim: eu tenho uma vontade de dirigir, mas ficou pensando. Ele falou assim: poxa vida, tem os GPS, que é onde você vai saber que é contramão ou não. O próprio GPS fala. Inclusive no ônibus, vim colocando GPS. Deixa eu perguntar pra alguém, que eu não conheço, pra dirigir de ônibus. De carro é uma coisa, de ônibus é outra, né? Então, mesmo assim, ainda você vai se direcionando. Inclusive tem amigos que são cegos total. Se você vê as coisas que eles fazem, um banco, inclusive participo de um grupo de WhatsApp, que se chama Amigos DV, Deficientes Visuais. E lá eles adaptaram a maneira dele. Eu até perguntei, curioso, eu falei assim pra uma amiga: como que você faz pra limpar a sua casa? Sendo que você não enxerga. Eu limpo a casa descalço. Ela faz comida. Pra você ver como que são as coisas. Ela limpa a casa descalça pra ela perceber onde que tá sujo? Perceber a sujeira do chão. Lava a louça, faz comida. Uma panela elétrica. E a comida ela faz pelo cheiro do zoel? Sim, pelo cheiro. Ela tem que estar experimentando aí o sal, né? Então tem que sempre estar com as mãos sempre limpas, para que possa dosar ali na hora de pôr um café, para não errar. Se viram muito bem, andam sozinho. Acho que muitos já viram em algum deficiente DV total, né? Os que são cegos, andarem
por aí. Inclusive, nós tínhamos uma aluna lá na faculdade, só que era do outro curso. A Rosiméria, acho. Rosiméria, uma coisa assim, se não me falha a memória. Ela estava fazendo o curso de fisioterapia. Por condições de saúde, ela teve que parar. Praticamente quase no último semestre. Mas ela era total? Total. E fazia fisioterapia? Eu não lembro dela. Ela teve que parar, trancar por conta de condições de saúde mesmo. Questões de saúde. Mas, aí eu peguei e falei, nossa, Rosemary, você é uma DV total. Você é fenomenal. Ela falou, somos. Isso mesmo, somos. Capazes de chegar lá, se quisermos. Basta querer, né? E você chegou a aprender Braille ou não? Não. Eu tinha aquela certa curiosidade. No comecinho eu olhava assim, né? Fui aprendendo algumas letras só por curiosidade com os amigos. Mas ainda tem essa necessidade de aprender o Braille. Vai que um dia possa chegar um paciente que é DV total, né? É. Pra mim lá. Vamos supor que eu tô trabalhando no local. Ou então mesmo ler ali o que ele quer dizer, né? No Braille. Lá tudo é válido, né? na biblioteca de Sorocaba tinha um curso de Braille, uma época, de graça. Ainda tem? Ainda tem. E aí você usa no seu celular, você usa dispositivo sonoro pra te ajudar, ou não? E só na questões dos livros, na faculdade mesmo, na pós-graduação, eu tenho um aplicativo chamado @Voice. O que o @Voice faz? Ele transforma o texto em áudio. Então isso me facilita muito a minha vida. Aí eu chego em casa, ponho o fone, ou no ônibus mesmo, quando eu tô indo trabalhar, ou então eu tô em casa bem quietinho, ou então tô lá. As pessoas acabam estudando junto comigo, né? Sem querer. Ali eu ponho áudio, ali eu vou fazendo uma comida, alguma coisa, eu vou ouvindo o áudio no @Voice, onde facilita. Até para as pessoas que não são deficiente visual, viu? Às vezes ela cansa, forçou muito a visão dela ali, ela fala, não, vou pôr o @Voice. Inclusive, acho que até foi a professora Viviane até pediu um aplicativo desses. Ela falou assim, nossa, queria descobrir que aplicativo que você usa, porque às vezes acaba cansando, forçando a visão, né? Ali, queira ou não queira, mesmo uma pessoa que não é deficiente visual. Pode ver que se você passa muito tempo no computador, chega ao longo do dia, sua visão tá bem cansada, né? Você não vai querer usar ali, ver o celular, e sim ouvir. E é mais fácil para gravar a matéria, né? Aí a letra do WhatsApp você deixa o tamanho maior. Tamanho grande, normal. Tem que ser tudo os ícones maiores e também a letra do celular também. Tudo tamanho grande. Tudo. Mas daí se você for trocar de celular, você tem que escolher um celular que tenha isso. Como que você faz? Porque, por exemplo, tem maioria deles em todos dessa forma, né? Na fonte que você quer. No tamanho que você mesmo quer. Os ícones. Com os mesmos ícones também. Porque eu não sei, por exemplo, se o meu celular eu consigo aumentar o tamanho dos ícones. Sim, dá. Se você quiser aumentar o tamanho do ícone do seu celular, dá. É que às vezes a pessoa não quer, né? Inclusive nós temos um dispositivo lá chamado Talkback. Vamos supor que a pessoa baixa a visão ou DV total, ela pode usar a opção do Talkback, não é? Ela pega só que ele vai ficar falando o tempo todo. Você tá mandando a mensagem, a voz tá falando em cima. Inclusive os deficientes que são DV total, eles esperam um pouco a voz falar, enviando mensagem, tal, né? Espera falar para depois falar, depois da voz. Porque são os comandos ali, né, pro deficiente. Baixa visão ou DV total, vai ao critério de cada um. Eu não achei necessário no meu caso, né? Tá usando o Talkback. Às vezes eu ativo o Talkback. Mas tem em todos os celulares? Todos os celulares tem que estar o Talkback. Inclusive depois, se você quiser, depois eu posso mostrar pra você. Aí você toca o ícone, ele fala qual ícone que você tocou? Isso, exatamente. Mensagem de fulano. Ou então você clica aqui, Instagram, Facebook, lê toda a mensagem. O que o Talkback não vai ler são esses emotions mais atualizados, né? De coração, de caretas. Esses mais avançados ele não vai ler. Os que não são tão atualizados, ele vai ler. Então por isso que é ideal digitar ou quando eu mandar uma foto para um DV total, você descrever. Eu tenho hábito, já peguei esse hábito. Descrição da foto. Eu falo para eles, né?
estou assim, sentado aqui, dando entrevista, assim, assim, assado, falando com meu amigo Eduardo, né? E aí faço a descrição, aí eles entendem, para não ficarem, não mandou, não falou nada, o que será que ele mandou ali, né? Fica aquela certa pergunta, né? O que será que é essa foto? Porque o Talkback, ele não descreve a imagem, né? Não tem esse avanço, né? Ah, mas logo vai ter, né? Sim. Que é muito... As coisas vão ficando cada vez melhores, Sim. né? E eu acho que a descrição da foto tinha que ter em todas as postagens, né? Na O internet. único aplicativo que tem aí, que eu até instalei na hora de fazer compra, vamos supor que eu vou ao mercado sozinho. Ou ele descreve a foto, é o Sullivan+. É um outro aplicativo, que é bem bacana. Só que ele não escreve com tanta precisão. Às vezes ele fala, pessoa sorrindo, assim, assim, assado. O Sullivan+, tem essa capacidade de ler. Ou então na hora de você... Notas. O DV Total, ele não está enxergando a nota. Ou então, ali para quem abaixa a visão. Depende do grau da visão, não no meu caso, né? Ainda consigo. No supermercado, às vezes fica difícil ver os preços. O que eu faço? Foco lá, tiro a foto no Sullivan+, ele descreve até o preço unitário, até o preço total e o produto que está lá na prateleira. É bem bacana. Aí você usa isso aí pra você ir no mercado. Sim, para ir no mercado. Vamos supor que eu estou sozinho, eu quero saber do preço. Eu não enxerguei aquele preço. Eu não preciso chegar mais no mercado. Deveria colocar números grandes. Ou então em braille aqui pro DV Total. Né? Mas hoje em dia tem. Quando você vai nas gôndolas, tem em braille algumas partes lá no produto. Tem uma marca de café que ela tem esse cuidado com o DV Total em braille, né? É bem bacana. Ou, no caso do Sullivan+, né? Fica ao critério do deficiente visual. Devia ter braille muito mais coisa, né? Sim. Para as pessoas acharem, né? Tem braille no caixa eletrônico, né? Hoje Na em faculdade dia. tem braille também nas portas, que eu pude ver um tempo atrás, antes de eu terminar a faculdade, tava o braille lá pro paciente. Inclusive teve acessibilidade para outros tipos de deficiência também com o passar do tempo. As rampas para os cadeirantes. Foi uma coisa bem bacana lá na faculdade. Tinha o elevador, né? De cadeira. Bem bacana. Porque tinha blocos que eram 2 andares, né? Era o térreo e 2 andares. Outra coisa que eu não me lembro, você tinha o piso tátil lá. Tinha. Tem, né? Que é aquele negócio com bolinha amarela, né? Pro DV Total, Tinha na faculdade inteira. Legal. Isso é bacana. Já tinha desde que a gente chegou. E aí lá, tem algumas coisas que foram adaptadas depois. Adaptando as outras acessibilidades. A rampa foi feita depois que a gente estava estudando lá. Porque tinha elevador, mas não tinha rampa. Não tinha rampa. Aí depois, no segundo ano, foi feito rampa. Ali na lateral, né? Que tinha o estacionamento, daí na lateral foi feito rampa. Uma rampa comprida pra não ficar muito alta, né? Muito íngreme. Aí você descia pela rampa e dava acesso ao elevador, que era elevador de cadeira. E dava pra ir uma pessoa em pé também, se quisesse, pra acompanhar. Mas era um elevador de cadeira. Até quando eu fiquei doente naquela época, que eu fiquei com problema respiratório, eu subia pelo elevador do deficiente, né? Por causa que eu não tava conseguindo subir escada. E todos os blocos tinham, né? Isso é muito bacana. Todos os blocos tinham. E eu acho que assim, a gente teve o privilégio, talvez, todo mundo, né? Quem era PCD, quem não era. Porque a Anhanguera era uma casa, assim, que era tipo meio que uma família, né? Sim. Professores, a coordenação, a secretaria. Então, assim, eu creio que a gente foi muito feliz lá bastante. Na formação, e todo mundo tá aí, né? Quem falou de você quando veio aqui foi o César. Bacana, né? Grande professor. Que a gente falou muito sobre desafios do ensino, né? De como inclusive você poderia fazer isso, né? Você poderia pensar, e fica uma coisa pra você pensar no assunto. Você poderia dar aula. Sim, claro. Né? Nos cursos de técnico de enfermagem. É uma coisa que você deveria pensar um pouco com carinho. Como a gente falou dos desafios do ensino hoje em dia, né? Do ensino no modo geral, ele lembrou do seu caso e falou sobre a persistência,
Sim. Que a gente pensava de uma forma e depois foi pensando de outra. A gente aprendeu muito com você e com outras pessoas que eram deficientes lá. Né? E eu acho que isso é muito positivo para que os demais PCD se sintam incluídos, né? Sim, não parar e pensar, falar, não, até onde eu posso ir? Acho que o céu é o limite. O céu é o limite. Eu penso nisso. Quando você quer algo, eu sou uma pessoa muito teimosa na questão disso. Eu quero fazer, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer, eu vou fazer. E é uma questão de positividade também, né? A gente pensar positivo, chegar lá, não, eu posso fazer, eu tenho capacidade de fazer. Inclusive eu faço tudo um pouco lá no serviço, né? Não, você pode dar uma força na almoxarifada? Posso, sempre eu tô lá, né? E vamos fazer assim, eu quero... Inclusive a minha diretora do meu setor, ela fala assim, eu vou escrever você em tal curso, eu posso escrever do Word? Pode, Rosana, pode escrever sim. Tudo é válido, tem uma somatória, né? Tudo é válido. Quanto mais formos aprendendo e absorvendo os conhecimentos, né? Agrega valor, né? Não importa aonde que a pessoa vá. Tudo aquilo agrega valor profissional e pessoal também, né? Muito bem, muito bom. E isso é, sem sombra de dúvidas, assim, a melhor coisa que a gente faz é crescer, né? Sim. O conhecimento liberta. Acho que é a única coisa que a gente leva. É muito importante, eu acho, essa discussão, né? Sobre inclusão, sobre o capacitismo, que é uma coisa que a gente discute muito no século XXI, sobre o preconceito, diminuição do preconceito, as pessoas não terem preconceito com nenhum tipo de preconceito, de nada, né? Preconceito nenhum. Nem de raça, de cor, de orientação sexual e De muito forma menos alguma. de preconceito com quem tem algum tipo de deficiência ou de limitação, que não é limitação, que esse nome caiu em desuso. Tá bem, né? Então, pra gente indo pros finalmente, eu queria que você encerrasse falando para quem não é também, mas para quem for PCD, tá aí pensando ainda se vou, se não vou, o que você deixava de mensagem positiva para eles, mensagem de encerramento, pra gente deixar essa mensagem bacana mesmo pro pessoal que é PCD e tá pensando em estudar, ainda não tomou o primeiro passo, a iniciativa, né? O primeiro passo. Exatamente. Eu quero deixar de reflexão para essas pessoas, que ela não desista, não pare e pense assim, falar, eu sou até aqui, não posso assim, eu não tenho idade. O próprio PCD às vezes pensa, não, eu não tenho, deixa para vocês. Não, inclusive tem uma amiga que eu sempre falo com ela, não, você não pode, você tem que fazer, procure fazer algo que te faça bem, né? Procure que faça bem pro seu ego. É tão bom você se sentir bem, capaz de fazer algo. Às vezes o PCD pensa, não, como que eu vou fazer? Não, vou parado aqui e ficar parado no tempo. E não pode. E tem muitos aí, né, que sempre estão se virando, estão se automotivando, fazendo as coisas até onde dá pra fazer, no limite. Faça até onde dá pra você fazer. Faça até ver onde você alcança. Mas sempre persista e nunca desista do que você quer. Jamais. Muito bom. Queria agradecer muito a sua presença. Eu fiquei muito honrado de você ter aceitado o convite. Agradeço. Veio lá de Votorantim aqui com a gente. Fiquei muito feliz com o convite, por sinal. Né? E dizer que eu fico muito feliz de ter, né, conhecido você, estudado com você e saber que você tá bem, que você conseguiu seus objetivos e vai conseguir mais ainda. Com certeza. Né? As portas estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Muito obrigado. Tá? E obrigado de novo mesmo pela presença, por compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente. O pessoal que está em casa, curta esse vídeo, compartilhe, comenta, compartilha com os colegas, né? Mais uma vez agradecer ao Estúdio Dom, que ajuda a gente aí, são nossas parceiras, as meninas são ótimas. Quiser fazer um pouquinho de atividade física, sair do sedentarismo, lá né? é o lugar.
o local, né? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Até mais. Até mais, pessoal. Muito obrigado.